Imagino que vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o caso MrBeast, coisa que é necessária para as atualizações que eu vou falar nesse vídeo aqui, onde, se não tiverem, eu conheço um cara que postou ótimos vídeos falando sobre isso. Agora, dando um breve contexto, o ex-funcionário do MrBeast, o Dogpack aqui, postou a segunda parte das alegações que ele tem contra o MrBeast, onde, depois do primeiro vídeo, eu trabalhei pro MrBeast, ele é uma fraude, que pegou mais de 10 milhões de visualizações, temos esse aqui. Eu trabalhei pro MrBeast, ele é um sociopata. E que relato doido que o Dogpack colocou de um outro ex-funcionário. É bem capaz esse vídeo pegar mais de 10 milhões de visualizações também, onde, claro, só temos o lado do cara e não do MrBeast. Mas, mais uma vez, assim como o vídeo anterior, esse aqui tá sendo muito bem recebido pela comunidade. E olha só, o próprio MrBeast pelo jeito tava lá na estreia, eu ainda printei na hora. Tá com verificado ali, né? Então, o último vídeo do MrBeast, que não tinha nada demais, tá ali com mais de 2 milhões de dislikes. Ao menos de acordo com a estimativa da extensão, doideira. Claro que o funcionário atual, o Chuck, veio dizer que não, veja bem, não tiveram nem 100 mil dislikes, tá tudo certo, galera. Essa extensão que vocês usam tá totalmente errada. Eu não acredito muito não, já que tá faltando muita transparência em relação ao que eles estão fazendo, com eles apagando coisas e por aí vai, mas tá bom. Daqui a pouco eu entro melhor em como a equipe do MrBeast tá lidando com isso. Alerta de spoiler, eles estão varrendo tudo pra baixo do tapete, tentando censurar as pessoas o máximo que podem. A questão é que esse ex-funcionário do MrBeast tem sim uns pontos muito bons, provas, argumentos e assim. Dessa vez eu já vou começar aqui pelo mais grave, tem umas coisas bem serinhas, tá? Como sabem, tivemos aquele caso da Ava Chris Tyson, que ficava de conversinha com menor de idade, onde temos acusações de ex-funcionários falando que o MrBeast sabia de toda essa problemática que Chris tinha com menores. Inclusive tivemos mensagens de um servidor no Discord mostrando que o próprio MrBeast chegou a ter conversinha inapropriada com menores. Mas então, acontece que o Dogpack trouxe o Jake, outro ex-funcionário, para relatar alguns problemas que ele teve trabalhando pro MrBeast. Onde uma dessas coisas foi o Jake aqui apontar para outra pessoa da equipe do MrBeast, além da Chris, que também tinha essa coisa de ficar de safadeza pra cima de criança. E não só isso, o cara tem um registro como criminoso sexual. Ah lá, eu peguei essa matéria aqui pra gente ver. Quem era supostamente conhecido como Delaware na equipe do MrBeast? Delaware, no caso, era o apelido do cara, olha só. Jake disse, pelo que eu ouvi, ele tá no registro por fazer coisas não muito boas pra algumas pessoas menores de idade, e eles sabiam disso. Ele tava trabalhando no canal que tem menores de idade entrando e saindo e é direcionado apenas pra menores de idade. Então, né, eu que não ia querer um cara com uma acusação bizarra trabalhando comigo. Ainda mais se eu trabalhasse com crianças. O que deixaria pra gente duas opções. A primeira é que o MrBeast sabia, o que gera toda a problemática de por que trabalhar com esse cara. Já a segunda é que o MrBeast não sabia, o que cria o problema de como assim ele contrata gente pra lidar com pessoas, muitas vezes crianças, e não checa o básico antes. Tipo, o fato do cara ser registrado na polícia como um pedo e, alerta de spoiler, o MrBeast sabia sim, tá? Mas antes da gente chegar nisso, vamos continuar aqui com as falas do Jake. Pra aqueles que estão se perguntando o porquê do nome Delaware. Pra quem não sabe, Delaware é o nome de um estado lá nos Estados Unidos, tá bom? Quando eu tava lá, eles o chamavam de Delaware. Eu fiquei tipo, por que você o chama de Delaware? Aparentemente, eles o chamavam de Delaware porque ele não tem permissão pra voltar pra Delaware. Esse é o apelido dele? Assim, eu já entro melhor nesse ponto porque, pelo jeito, o motivo dele ter como apelido o nome de um estado é outra coisa. Não tem nada a ver com ele não voltar pra lá. Agora, olha só isso aqui. Mais uma coisa curiosa. A Chris falou isso aqui. Nunca pergunte pro Jake como ele protege seu filho ou família do seu cunhado. Esse Jake aqui que a Chris tá falando não é o Jake do vídeo do Dogpack não, tá? É outro Jake. Esse Jake Franklin aqui pode dar alguma confusão já que os dois são charás. O negócio é que esse Jake Franklin tem como cunhado o Delaware que aparece nos vídeos. Aí a menina fala isso aqui. Golpe baixo, eu pensei que não estávamos falando de crianças. Onde Chris responde: quem você mantém em sua companhia descreve muito sobre você. Nossa, como isso envelheceu mal, né? Se a gente bota no contexto desse Delaware andando com o MrBeast, outras pessoas da equipe do MrBeast, coisa que coloca a gente naquela de por que tinha tanto pedo trabalhando com o MrBeast. E quando ele descobria, por que ele não fazia nada? Agora, olha só, o Jake Franklin, no caso o cara de quem Chris estava falando, veio se pronunciar. Inclusive, talvez alguns de vocês se lembrem dele do meu primeiro vídeo. Eu não cheguei a falar o nome dele, mas ele era um dos
dos ex-funcionários do MrBeast que disse que o MrBeast sabia da questão pedo envolvendo menores de Chris Tyson, a lá o pronunciamento dele. Sim, Delaware é meu cunhado, sim, ele é registrado como abusador. Quando ele tinha 21 anos, uma garota de 16 anos acusou ele e outros de assédio quando ela tinha 11 anos. Delaware aceitou um acordo judicial, é por isso que não houve pena de prisão, mas ele ainda teve que se registrar. Cara, pro maluco ter aceitado um acordo judicial em cima disso, parece muito que ele fez alguma merda. Quer dizer, por que um inocente aceitaria um acordo marcando ele como um cara bizarro pra todo mundo, né? Claro que poderia ser sim uma falsa denúncia, mas alguém que sofreu uma falsa denúncia aceitaria um acordo desses? Sério, se eu fosse completamente inocente, eu não aceitaria essa merda não. O apelido dele não é Delaware porque ele não pode voltar pra Delaware. Ele é de Delaware. Essa foi a coisa mais idiota que eu já ouvi. Ele voltou várias vezes. Tá, essa coisa aí do apelido tanto faz, né? Eu mesmo tenho vários amigos com apelido do estado da onde eles vieram, Ceará, Bahia e por aí vai. Ao menos nisso aí eu acredito. Daí o Jake Franklin explica a coisa mais doida, que sim, o MrBeast sabia, onde o MrBeast escutou a história do cara e mesmo assim contratou ele, além disso aqui. As acusações de Delaware devem ser retiradas nesse outono. Delaware não tem sido nada além de uma boa pessoa, um marido incrível pra minha irmã e o melhor pai pras minhas duas sobrinhas que eu poderia pedir. Eles não querem fazer parte disso e querem apenas viver suas vidas longe dos holofotes. Nisso os caras começaram a zoar e fazer um paralelo com a coisa do MrBeast barra Jimmy sabia. Falando que o Jake Franklin aqui sabia. Mas que história doida, né? O Delaware aqui ficou por 14 anos com essas acusações de pedo. Tanto que a primeira vez que ele gravou com o MrBeast, ele tava com tanto medo que usou uma máscara e trocou o nome pra Zoro pra não dar merda pra ele. Assim, ao menos eu, principalmente se tivesse um canal voltado pra crianças e adolescentes, jamais contrataria alguém que tá no registro de criminosos sexuais americanos. Tipo, eu não acho que as pessoas caem nesse registro com qualquer acusação sem um mínimo de evidências, né? No mínimo, isso aí foi um descuido absurdo do MrBeast na época. Tanto manter Chris por anos a fim, quanto contratar esse Delaware. Quer dizer, mesmo que o cara seja inocente, era tão óbvio que ia sobrar pro MrBeast isso aí, já que a empresa é dele e ele já tinha um canal grandinho na época, né? Mas ok, vamos voltar aqui pro relato do outro Jake, o que tá sendo entrevistado pelo Dogpack. É um relato de quase 1 hora sobre como esse cara sofreu trabalhando pro MrBeast, então eu vou resumir aqui. Esse ex-funcionário que tá sendo entrevistado pelo Dogpack, o Jake aqui, fala que ele viu como foi a mudança no MrBeast, onde ele pegou a época desde o final, onde os vídeos eram mais simples, até o início de quando vieram essas produções que a gente vê agora. Assim, teve uma primeira tentativa de vídeo que nunca foi postada, onde esse ex-funcionário foi chamado para participar. Nesse primeiro vídeo ele ia ganhar $10.000 pra cada dia que o cara ficasse preso nesse treco, onde seriam 30 dias de gravação pra um vídeo de 100 dias preso. Então, né, eu sinto muito pra quem acreditava em MrBeast, mas acontece que esse ex-funcionário teve alguns problemas lá, tipo ele ter sido colocado em uma sala recém-pintada com um cheiro extremamente forte de tinta, teve a questão das luzes não serem apagadas nunca e a falta de um relógio, onde ele chegou a implorar que apagassem a luz, mas não apagaram pra não estragar a timelapse. O que levou as pessoas a falarem que o MrBeast cometeu um crime de guerra, onde ele colocou o cara em uma condição desumana e fez uma coisa que não é permitida de fazer nem com criminosos. Assim, eu acho que deram uma exagerada aqui, tá? Crime de guerra é demais. Mas temos vários pontos a serem levados em conta. Quer dizer, era um desafio e o cara escolheu tá lá, né? Mas, ao mesmo tempo, a coisa dos 100 dias já era mentira mesmo? Então, qual seria o propósito de manter as luzes acesas o tempo todo? Pra que fazer uma coisa de verdade e outra coisa fake, né? Além de que era aquela coisa, né? O dinheiro tava ali ao alcance dele, é óbvio que o olho brilhou e ele fez mais do que conseguia. E teve aquela coisa que deixa a gente com aquela pulguinha atrás da orelha de caramba, que isso? Acontece que quando o cara percebeu que aquilo não era pra ele, que não ia dar, que ele tinha que sair, o pessoal da equipe do MrBeast ficou tentando incentivar ele a ficar, a ser forte e os caramba. Não era uma coisa tipo, vai lá, você vai conseguir, você vai mudar de vida. Não, não era. De acordo com um ex-funcionário do MrBeast, era uma vibe mais tipo, fica aí, a gente já gastou muito dinheiro aqui, a gente precisa desse conteúdo pra postar. Basicamente,
Basicamente, pelo jeito, ele se sentiu como se ele não fosse um ser humano ali colocado em uma situação desumana. Pra ele, era como se olhassem pra ele como mais um simples conteúdo sendo feito. Ao menos, eu acho que o cara não imaginava que gravar um vídeo pro MrBeast ia acabar virando um trauma pra ele. Não é à toa que ele chorou enquanto eu falava sobre. Sim, eu senti muita verdade na fala dele. Uma coisa que me chamou a atenção foi um momento onde ele disse que tava todo ferrado mentalmente por causa das noites mal dormidas, até que o MrBeast chega falando pra ele correr uma maratona dentro daquela sala em cima de uma esteira, onde ele correu tanto que, além da mente ferrada, ele também ficou com o pé todo ferrado, cheio de bolha e os carambas. Teve também a vez que o MrBeast chegou lá e falou pra ele atuar como se tivesse agradecido pelo dinheiro pra pagar os estudos, onde o cara tava todo ferrado com a luz, o cheiro horrível que tava no lugar, com uma máquina de sorvete mofada, água podre em uma banheira, falta de luz do sol, bolha nos pés de ter corrido sem preparo. Aí ele todo cagado teve que fingir que tava grato pelo que o MrBeast tava fazendo com ele. Sério, o cara tava se sentindo completamente humilhado e teve que agradecer por isso ainda. Já que, né, aquele dinheiro ia mudar a vida dele. Que faz a gente pensar, será que existem outras dessas falhas por aí de pessoas que saíram traumatizadas da gravação de um vídeo do MrBeast? Agora, olha só, uma das coisas que o Dogpack apontou nesse vídeo foi isso aqui. Um documento que instrui os funcionários sobre como funciona a cultura da empresa MrBeast, e o que chamou muita atenção foi isso aqui, olha lá. Não quer dizer não. Que frase problemática, ainda mais dado o contexto de potenciais pedos trabalhando pro MrBeast. Mas calma, não é uma frase sobre consentimento sexual. Vocês sabem, aquela coisa de não é não. O contexto aqui é dizendo basicamente pros caras sempre darem um jeito pra fazer o possível e o impossível pra conseguir as coisas. Vamos supor que tem um participante que quer desistir de um conteúdo porque não tá tancando. A cultura da empresa é insistir até que o cara queira gravar. Essa é basicamente a problemática levantada aqui com o agravante dessa frase, né? Não quer dizer não. Pior que parece que foi o próprio MrBeast que escreveu isso aqui. No mínimo ele deve ter revisado, né? Mas beleza. E a gente pode linkar toda essa situação do Jake com a questão dos Beast Games que vai sair. Pra quem não sabe, o MrBeast tá fazendo um game show pro Amazon Prime. A questão é que é um treco com 1000 concorrentes e que pelo jeito saiu do controle, olha só. Alguns concorrentes reclamaram online pra outros influenciadores do YouTube que não tiveram acesso regular a comida, água e medicamentos durante a produção em Las Vegas e que alguns concorrentes se machucaram durante a produção. Assim, a gente teve relato de gente quebrando osso, homem machucando mulher, jovem machucando idoso. Tem muito relato estranho. Daria pra fazer um vídeo só desse spin-off com o tanto de coisa que tá aparecendo, mas vamos continuar aqui. Pelo que parece, a equipe do MrBeast tá meio que desesperada com as acusações, onde estão tentando ocultar rastros, e um youtuber chamado Upper levantou algumas das coisas que eles estão enfiando pra baixo do tapete pra fingir que nada aconteceu. Tivemos alguns dados aqui. Olha esse gráfico que o Upper levantou. O verde são todos os comentários feitos no vídeo. O vermelho são os que ainda estão lá. Como vocês podem ver, mais de 20 mil comentários misteriosamente sumiram. Assim, é claro que o próprio YouTube tira alguns comentários que ele julga como ofensivo, mas não tá aparecendo nenhum comentário falando sobre o que tá acontecendo. Como isso é possível? Que eles estão escondendo as coisas, tá bem claro aqui. Quer dizer, palavras simples tipo roteirizado ou fake, os caras baniram do canal. Outra coisa que chamou a atenção do Upper foram vídeos de anos atrás sendo cortados, tipo alguns vídeos onde aquele pôster pedo da Cris aparece. Outra coisa foram alguns vídeos não listados de um canal secundário do MrBeast que foram deletados. Basicamente vídeos relacionados aos chamados sorteios legais que ele fazia. Mas isso é mais uma curiosidade pra verem que eles estão tentando fazer de tudo pra controlar os danos que estão acontecendo. Agora, voltando pro Dogpack, ele disse que no próximo vídeo vai trazer relatos de problemas envolvendo assédio em vídeos. No caso, durante a gravação de vídeos. Além de mais pessoas problemáticas que também trabalharam pro MrBeast. Tipo, um cara que deixou as mulheres extremamente desconfortáveis naquele vídeo das 100 garotas versus 100 garotos. Vamos ver o que nos espera aí, né? E quando eu tava terminando esse vídeo, olha só quem veio bater o ponto também. A ex
ex-namorada do MrBeast. Apesar de ela não ter falado nada em específico, só que ficou naquela coisa de o que ela quer dizer com isso. Passei anos em silêncio, sem nunca reconhecer aquele momento da minha vida, apenas torcendo silenciosamente por aqueles que vi serem maltratados. Ela tá dando muito a entender aqui que o MrBeast maltratou pessoas, como assim, né? Se algo parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é. Não tenho a intenção de menosprezar ninguém, apenas dizer de forma simples e explícita que existem pessoas assustadoras por aí. As pessoas vão te machucar, te usar, te cuspir e depois dizer que a culpa é sua. Sério, o cara tá sendo atacado por tudo que é lado, é ex-funcionário, ex-namorada, parece que quem passou pela vida dele virou inimigo agora. Não sei o que vocês pensam, mas pra mim parece que ela tá querendo hypar em cima. E é aquela coisa, antes eu conseguia ver uma luz no final do túnel do MrBeast se pronunciando ou coisa parecida. Só que por mais que tudo isso esteja num nível absurdo, não chegou nem em 30% do público dele. Tipo, deve ter umas 20, 30 milhões de pessoas que estão sabendo do que tá acontecendo. Isso enquanto cada vídeo dele pega mais de 100 milhões de visualizações. É muito mais fácil pra ele simplesmente continuar varrendo a merda pra baixo do tapete e deixar as pessoas esquecerem. Ainda mais porque a maioria do público dele não liga pra nada disso, ou são crianças que nem conseguem entender a problemática do que tá sendo mostrado aqui. Mas comentem aí o que estão achando de toda essa situação do MrBeast. Tamo junto e é só o começo.